Olá a todos e a todas, boa tarde. O pessoal está entrando. O pessoal está entrando. Olá a todos, muito boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Fernanda, eu sou coordenadora geral do Conselho das Cidades aqui no Ministério das Cidades. Eu sou uma mulher branca, de cabelos lisos, escuros, mais ou menos 40 anos, estou vestindo uma roupa preta, e hoje a gente está aqui para fazer a transmissão de mais um webinário rumo às conferências municipais. A gente tem feito esses encontros, né, ocasionalmente, para debater um pouquinho dos temas que estão permeando aí a ocorrência das conferências municipais. Então, aqui a gente aborda um pouquinho do que são as principais dúvidas dos entes, né? Tenta tirar essas dúvidas e fomentar um pouquinho mais para a realização das conferências. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as funcionalidades da plataforma Redos, mas antes de passar a palavra para a Naomi, que é quem vai falar propriamente da plataforma, eu vou convidar aqui a Alice Carvalho. A Alice é a secretária executiva do Conselho das Cidades, do Ministério das Cidades, para ela dar as boas-vindas e dar uma palavrinha aí de passar alguns informes, dar uma palavrinha aí de incentivo para os municípios realizarem as conferências. Alice, boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos e todas. Fica à vontade. Obrigada, Fernanda. Bom, em primeiro lugar, me apresentar. Então, eu estou como secretária executiva aqui do Conselho das Cidades. Também sou assessora aqui no gabinete do ministro das Cidades, o ministro Jader Filho, que é o nosso presidente do Conselho Nacional das Cidades. Estamos nesse esforço, né, digamos assim, na reta quase final para a realização da Conferência Nacional das Cidades, que vai acontecer até outubro deste ano, né, em função de alguns adiamentos de prazo que a gente teve. Então, a gente tem, ao longo desse ano, esse processo das conferências municipais que estão ocorrendo agora até o dia 30 de junho. Temos as conferências estaduais para ocorrerem até o dia 31 de agosto e a Conferência Nacional das Cidades prevista para ocorrer até o dia 31 de outubro. Então, esse é o terceiro webinar que a gente tem feito, né, com esse tema, para apoiar, né, nesse processo de realização das conferências. Então, o tema da sexta Conferência Nacional das Cidades tem como tema Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, caminho para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social. É importante a gente rememorar que já tem mais de 10 anos desde a última realização da Conferência das Cidades. Então, é um momento importante de retomada, né, dos ciclos de gestão participativa no âmbito dos municípios, no âmbito dos estados e também no ponto de vista do governo federal, que teve, né, o Conselho das Cidades retomado no primeiro ano desse mandato do presidente Lula. Então, a gente teve agora, né, recentemente, a publicação da Portaria 421, que atualizou esses prazos, essas datas. Então, é importante, né, a gente ter em mente essas novas datas. Além dessas, também foi colocado como data, né, que está colocado nessa Portaria 421, do dia 29 de abril de 2025, os prazos para a convocação das conferências municipais, né, até o dia 16 de junho. Então, os municípios têm até o dia 16 de junho para convocar e até o dia 30 de junho para realizar as conferências municipais. E no caso das estaduais, até agora, o dia 15 de maio, para submeter o regimento interno das etapas estaduais, sendo que a realização das etapas estaduais podem ocorrer até o dia 31 de agosto. Né? E no mais, é importante a gente dizer que a gente tem usado a plataforma Redos, que é o objeto agora desse webinar, para fazer toda a parte de levantamento das informações, troca de informações, pontos de controle. Então, a plataforma Redos ela tem sido usada como um canal, né, de divulgação e de participação desse engajamento. Então, a gente vai ter hoje aqui a oportunidade de ter a Naomi falando sobre essa ferramenta, que tem sido muito importante para a gente atuar junto aos nossos delegados, aos nossos parceiros nos municípios e nos estados. Então, queria desejar um bom webinar. Fernanda, obrigada. Naomi, obrigada
pela participação aqui hoje, e o Conselho das Cidades fica à disposição. Perfeito. Obrigada, Alice. Eu acho que o pessoal não está... A gente está tentando resolver, tá bom, pessoal? O problema do chat, que parece que ele está desativado, a gente já vai ativar. Enquanto isso, vamos colocar ali o link da portaria que foi publicada recentemente, com as novas datas que a Alice passou, em relação à realização das etapas municipal, estadual e nacional. As etapas municipais, elas foram reconduzidas, né, para até 30 de junho de 2025. As etapas estaduais ficaram até o dia 31 de agosto de 2025. E a etapa nacional deve ocorrer até o dia 31 de outubro de 2025. A Alice falou uma data muito importante, que é a de submissão dos regimentos internos das conferências estaduais, que tem que ser feita até o próximo dia 15 de maio, para dar tempo aí das conferências municipais poderem convocar, de acordo com os normativos que estão sendo atribuídos aí pelas etapas nacionais. E os municípios têm que ficar atentos para poder realizar a conferência, convocar as conferências, né, até o dia 16 de junho, sendo que a realização da conferência até o dia 30 de junho, tá bom? Eu acho que já conseguiram abrir o chat aqui? Conseguiram. Ok. Então, sem mais, temos um conteúdo bem extenso, né? Agora para a tarde. A Naomi está aqui com a gente para falar um pouquinho sobre essas funcionalidades da plataforma Redos. Muitos de vocês já devem ter notado que a gente fez algumas adequações na plataforma, principalmente em relação à submissão de propostas e ao cadastramento de delegados. A Naomi vai falar um pouquinho sobre isso também. A gente fez essas modificações já com base em alguns indicativos que a gente tinha, né, de que isso poderia ajudar um pouquinho mais na etapa nacional, a gente fazer a seleção das propostas, a leitura das propostas, enfim, e ajudar um pouquinho mais na etapa estadual, no cadastramento dos delegados que vão sair da etapa estadual. A Naomi vai falar um pouquinho sobre isso também, além de falar sobre outras funcionalidades da plataforma. Antes de passar a palavra para a Naomi, vou colocar aqui no chat também um guia atualizado sobre a utilização da plataforma Redos, mas vocês também conseguem entrar lá no nosso site, na biblioteca. Deixa eu botar o site aqui também. Vocês conseguem entrar lá e ter acesso a toda a documentação que está sendo colocada, podem verificar as conferências que já foram realizadas, as que já foram convocadas, os documentos que são modelo, enfim, está tudo lá na Redos, inclusive o guia, né, de utilização da plataforma. Então, Naomi, fica à vontade para se apresentar e trazer aí para a gente todas essas novidades e tentar sanar um pouquinho das dúvidas que tem aparecido sobre a plataforma. Boa tarde. Boa tarde, Fernanda. Muito obrigada. Boa tarde a todos e todas. Em nome de toda a equipe Redos, eu agradeço aqui o convite do Ministério das Cidades para participar desse webinário com os municípios. Meu nome é Naomi Amada, fazendo aqui a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de 35 anos, de ascendência amarelo-japonesa, tenho cabelos castanhos escuros, liso, estou usando aqui o óculos verde com uma blusinha preta. Eu sou formada em arquitetura e urbanismo, eu estou diretora agora de articulação institucional do Instituto Oriorô, onde eu também atuo com gerenciamento de produtos digitais, e na equipe Redos eu atuo com coordenação de iniciativas, sendo que a nossa maior iniciativa aqui é a 6ª Conferência Nacional das Cidades, e para quem não sabe, a Redos é a rede para o desenvolvimento urbano sustentável. Então, essa rede, né, de pessoas, de organizações, de iniciativas que discute o futuro das cidades brasileiras. O objetivo da rede é criar e fortalecer a colaboração entre comunidades de práticas de desenvolvimento urbano sustentável. E a gente quer aí, né, construir um espaço público de discussão qualificada entre diversos agentes, né, então governo, academia, sociedade civil organizada, etc., para colaboração, né, implementação de políticas públicas de desenvolvimento urbano no Brasil. E é dentro
né, desse contexto, que a Sexta Conferência Nacional da Cidade está na plataforma, está se organizando dentro dela, então é na plataforma que vocês vão registrar todas as informações das suas conferências, para que os estados consigam, né, ter acesso a essas informações. Depois das etapas municipais, os estados também vão incluir as informações das conferências estaduais, para que a nacional consiga ter acesso, e para além das outras conferências terem acesso, todo o público, né, toda a população brasileira também consegue ter acesso a essas informações que vocês publicarem por meio da plataforma. Então, é um lugar para dar realmente transparência e visibilidade para tudo que está acontecendo nas conferências de vocês, tá bom? A Redos é, né, esse lugar onde tudo vai acontecer. Então, quem quiser, inclusive, vou convidar vocês a seguirem a gente no Instagram, que a gente está como redos.br, e no LinkedIn também, se vocês quiserem, para ficar por dentro do que acontece dentro da Redos, tá bom? Bom, então, esse é um webinário especial para os pontos focais municipais das conferências das cidades, e a gente vai explicar aqui o passo a passo, né, de todas as informações que vocês precisam preencher na plataforma Redos, além de tirarem as dúvidas de vocês. Então, eu vou até pedir para a Fernanda, se quiser ir anotando, né, as dúvidas que o pessoal for jogando no chat, e a gente responde no fim, tá bom? Então, primeiro de tudo, né, o que é um ponto focal? Então, o papel de um ponto focal dentro da plataforma é que essa pessoa vai ser a responsável por administrar e operacionalizar a conferência dentro da Redos. O que significa isso, né? Significa que essa pessoa vai preencher os passos da conferência na plataforma, né? Desde o cadastro da conferência até a validação. Essa pessoa vai convidar e gerenciar outros pontos focais, né, para fazer toda a administração das informações. Ela vai garantir que todas as informações e os documentos estejam completos, né, dentro da plataforma. Então, o ponto focal, ele é um papel menos político, na verdade ele não é um papel político dentro da Redos, mas sim ele é um papel mais administrativo e operacional, tá bom? Então por isso a gente até recomenda que a pessoa que for o ponto focal da plataforma seja uma pessoa com alguma familiaridade digital, né? Apesar de, vocês vão ver aqui, eu vou mostrar para vocês que a plataforma é bem simples e intuitiva, mas essa pessoa vai precisar de um tempo ali para colocar todas as informações das conferências, registrar tudo isso na plataforma, tá bom? Então, quando vocês identificarem ali quem que é a pessoa mais indicada, né, para ser o ponto focal do seu município, vocês vão mandar um ofício para o seu estado informando quem é esse ponto focal, né, do município. E aí essas informações desse ofício precisam ter ali o nome, né, do seu município, o nome dos pontos focais do município, os e-mails institucionais de cada ponto focal, o cargo e o órgão, né, onde esses pontos focais trabalham, e o WhatsApp ou telefone, né, desse ponto focal. Vocês podem mandar essas informações para os seus estados por meio desse ofício, porque daí, a partir desse ofício, o estado vai saber quem é o ponto focal e ele vai mandar o convite para vocês, né, os pontos focais. Eu vou pedir licença aqui para compartilhar minha tela, pode ser? E aí eu vou mostrar para vocês, aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês onde vocês encontram tudo isso que eu estou falando. Espero que vocês já estejam vendo aí, mas é assim, ó. Quando vocês entram na Redos, é redos.org.br, vocês vão cair nessa tela aqui, ou na tela de notícias, né? Como que vocês encontram a Sexta Conferência Nacional? Vocês encontram aqui, ó, nesse botão, vocês estão vendo o meu mouse, né, que eu estou passando aqui, ó, no canto superior direito, aí vocês clicam na Sexta Conferência Nacional e vocês vão aparecer, vocês vão cair nessa tela aqui, tá bom? Então essa daqui é a Sexta Conferência Nacional das Cidades. Mas se vocês quiserem acessar os outros estados, outros municípios, vocês podem ficar à vontade para ir navegando por aqui, tá vendo? Vocês podem ver por aqui por estado ou por município, tá? E onde que vocês encontram as informações de quem é o ponto focal estadual, né? Ou seja, para quem é que você precisa mandar o ofício informando quem é o ponto focal do seu município? Você pode encontrar essa informação na biblioteca. Então, quando você vem aqui na biblioteca, vocês... Deixa eu clicar aqui. Ele vai carregar. Tem um arquivo aqui que se chama Lista de Contatos dos Pontos Focais Estaduais. Quando a gente clica, né, nesse arquivo,
ele vai carregar ali qual que é todos os pontos focais, quem são os pontos focais de cada um dos estados, né? E é desse jeito que você consegue encontrar ali. Então, eu vou fingir aqui, por exemplo, que eu sou um município de Roraima. Eu preciso entrar aqui nesse documento e mandar esse e-mail aqui para esse, o ofício, né, para esse e-mail do estado, informando quem é o ponto focal, tá bom? E só para comentar aqui com vocês também, né, que, como foi comentado, o manual de uso da plataforma também está aqui, dentro da biblioteca, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar aqui na biblioteca e ver o manual PDF, que é esse daqui que está na tela, que eu estou mostrando para vocês, ou se vocês quiserem, vocês podem também ver os vídeos tutoriais que estão aqui na plataforma, né? Aqui, ó, vídeo de suporte, tá bom? Bom, então, como é que vocês... qual que é o primeiro passo, né? Depois que vocês mandaram um ofício ali para o município de vocês, vocês vão receber um e-mail do município, que é, por exemplo, vou fingir aqui que eu sou do município de Alto Alegre, tá bom? Então, vocês vão receber um e-mail do município falando que você recebeu um convite para participar da iniciativa Alto Alegre, no caso, com o papel de coordenador dentro da plataforma Redos. Então, como que vocês fazem isso? Então, vocês vão aceitar aqui o convite, clicando nesse botão, e aí eu vou abrir numa janela anônima e vou mostrar para vocês. Eu acho que vocês não estão vendo, né, o meu e-mail. Deixa só eu alterar aqui, que eu acho que eu estou compartilhando outra tela. Só um minutinho. Uma janela, aqui, ó, ver se vocês conseguem ver. Então, o que eu fiz foi, né, eu recebi o convite ali para ser ponto focal da conferência do município, eu cliquei no botão aceitar convite e ele me jogou para essa página, tá? E aqui eu estou fingindo que eu sou um ponto focal do município de Alto Alegre, tá bom? Então, quando eu cliquei ali no aceitar convite, me jogou para essa tela, eu vou clicar no botão acessar conferência, e aí todas as informações que eu enviei, né, para o ofício, para o meu estado, ele já vai mostrar ali. Então, meu nome é Naomi, por exemplo, né, sobrenome é Alto Alegre, o meu e-mail, e aí eu preciso criar uma senha. Essa senha precisa ter pelo menos 8 dígitos, tá bom? E aí você concorda ali, né, que você está de acordo com termos e condições de uso e política de privacidade da plataforma, e aí depois você clica ali em criar conta. Aí a plataforma vai carregar as informações, você precisa ver se está tudo, né, de acordo ali com o que você mandou no ofício para o seu estado. Se tiver tudo de acordo, você confirma a veracidade das informações e clica ali em confirmar e acessar a conferência. Aí, tudo pronto, confetes caindo, deu tudo certo, você clica ali para ir para a página da conferência. Então, quando você for para a página da conferência, ele vai te pedir ali, né, para você completar as suas informações. Se você quiser, você pode clicar e completar as informações do seu cadastro, tá? Ou você pode pular e completar mais tarde, tá? Nesse caso, eu vou pular aqui, ó, vou clicar aqui em lembrar depois para eu terminar de completar as informações do meu perfil depois, tá bom? Então, nesse caso aqui, pronto, né? Eu consegui já aceitar esse convite para ser ponto focal do estado, do município de Alto Alegre, né? Dentro do estado de Roraima. E aí, a pergunta que fica é assim, né, Naomi, eu preciso fazer tudo sozinha? Eu não posso contar com a ajuda de ninguém para cadastrar essas informações? Então, a gente desenvolveu aqui uma nova funcionalidade para vocês conseguirem convidar mais de um ponto focal para ajudar vocês a incluírem essas informações dentro da plataforma, tá bom? Porque daí não fica sobrecarregado para ninguém, principalmente aí em municípios grandes, né, que tem muitas informações para colocar, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. Então, como que você cadastra mais de um ponto focal na sua conferência? Você vem aqui, ó, em configurações, comunidade, aí você, dentro dessa página de comunidades, você clica aqui na aba de convites, convidar, e aí você clica aqui em enviar convite individual, tá vendo? Então eu vou clicar ali, e aí você pode colocar o nome dessa outra pessoa, né? Então, por exemplo, eu vou convidar aqui o Simon Fan, Simon Bolhorô, com o papel de coordenador, no caso, para ele me ajudar. Aí eu escolho o idioma, né, em português,
para a pessoa receber o convite em português. E aqui é bem importante, tá, pessoal? O nível de permissão de acesso tem que ser de coordenador ou coordenadora, porque se for de participante, essa pessoa não vai conseguir editar a iniciativa com vocês, tá bom? Então é importante que seja de coordenador ou coordenadora, e aí você envia, né, esse convite. No caso, o Simon ali, ó, você consegue ver o status, né? Ou seja, o Simon recebeu esse convite, mas ele ainda não respondeu o meu convite para ele ser coordenador comigo, tá bom? Então é desse jeito que vocês vão convidar mais pessoas para serem pontos focais, para elas coordenarem e incluírem as informações da sua conferência na plataforma, tá bom? E aí você me fala assim, mas Naomi, eu queria deixar ali a minha página com uma carinha mais legal, né? Eu fiz um logotipo para a conferência do meu município, como é que eu faço? Para você personalizar a cara da sua página, você vem aqui em configurações, editar, tá vendo? Quando você faz isso, vai aparecer os ícones de lápis aqui. E aí são nesses ícones que você vai clicar para editar essas informações. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um logotipo, né, que eu tenha feito aqui. Vou colocar uma imagem teste aqui que eu fiz para mostrar para vocês. Aí a plataforma vai carregar. Aí, por exemplo, se você quiser colocar um banner aqui, uma outra imagem de banner, uma régua de logos, né, com apoio institucional. Então, por exemplo, você pode colocar ali, se vocês quiserem, né, a bandeira do seu município ou o brasão do seu município. Vocês fiquem à vontade para fazer do jeito que vocês preferirem, tá? Tem uma conferência que o pessoal mandou muito bem, que é a Conferência da Bahia. Eu sempre gosto de dar esse exemplo, porque eles, nessa imagem de banner, eles resolveram colocar uma imagem, um GIF, e daí essa imagem fica se mexendo. Deixa eu tentar abrir aqui a Conferência da Bahia para mostrar para vocês. A plataforma está carregando aqui. Deixa eu tentar abrir por aqui. Não sei se vai carregar aqui, é porque eu tô no ambiente de testes, pessoal, porque eu não quero ficar mexendo na conferência de ninguém, né? Então, o ambiente de testes, ele demora mais um pouquinho mesmo para carregar. Ele não está carregando, mas eu vou compartilhar outra página aqui para vocês darem uma olhadinha em como que é, se vocês quiserem colocar um GIF. Vou compartilhar essa janela aqui. Olha aqui que legal. Vocês conseguem ver? Por exemplo, né, o estado da Bahia ali, ao invés de colocar uma imagem estática, eles resolveram colocar um GIF, que é rotativo e fica ali mostrando informações que eles desejaram mostrar, né? Então é isso, vocês podem ser criativos do jeito que vocês quiserem, colocar as informações que vocês quiserem, e aí é bem interessante, porque todo mundo que entrar ali na página de vocês vai ver a conferência de vocês com a carinha que vocês quiserem dar, tá bom? Então, é desse jeito aqui que eu mostrei agora, ou seja, vindo em configurações, editar, né, que você vai colocar imagens, vai colocar régua de logos, etc., para a conferência ficar com a carinha de vocês, tá bom? Bom, então eu vou voltar aqui, compartilhar minha tela de novo, para mostrar o restante. Opa, acho que vai... Compartilhar a tela. Espera só um minutinho aqui, que eu são muitas telas abertas. Pronto, aqui, ó. Deixa eu voltar. Vou entrar de novo aqui, porque eu fechei sem querer, tá bom? Então, aqui, ó, né? Porto Alegre eu tava. Aí, vamos para acho que a parte que é a mais importante, né? Que é como faz para preencher o passo a passo das conferências, ou seja, como é que eu incluo todas as informações da minha conferência na plataforma, tá? Então, uma vez que eu estou aqui no meu município, eu venho em passos da conferência, e aí eu vou conseguir ver que tem 6 passos que eu preciso preencher, tá bom? O primeiro passo é confirmação de participação e ficha de cadastro. O segundo passo é
planejamento e organização para a conferência. O terceiro passo é convocação, né, para a conferência. O quarto passo é a realização da conferência. O quinto passo, de sistematização dos resultados e eleições de delegados. E o sexto passo, de validação e recursos. Então, eu vou começar ali pelo primeiro passo, para vocês verem como é que faz. O primeiro passo, vocês vão ter que colocar ali a informação de se o seu município já realizou anteriormente alguma das conferências das cidades, e tá tudo bem se vocês não souberem. Se vocês não souberem, é só clicar não sei e tá tudo certo, tá? Mas vamos fingir aqui, por exemplo, que o município de Alto Alegre realizou a primeira, a segunda e a terceira. Aí eu clico ali. Caso o município tenha realizado outras conferências, por favor, especificar, né? Então, por exemplo, se eu já estou na 8ª, na 10ª conferência, eu posso colocar ali se eu quiser. E a pergunta é se o município realizou as conferências nos anos de 2022 e 2023, né? E se deseja reaproveitá-la. No caso, eu vou colocar não, né? Para fins de exemplo. E aqui que eu vou confirmar se o município vai participar, né, dessa conferência aqui das cidades. E aí é importante sempre ressaltar para vocês que é importante a gente clicar nesse botão salvar alterações, tá? Porque se a gente for para os próximos passos, ele vai para o passo 2 e não vai salvar o que você acabou de fazer. Então é bem importante a todo momento clicar aqui em salvar alterações. Aí a plataforma vai pensar ali, pronto, né, dados atualizados com sucesso. E aí sim eu vou para o próximo passo, tá bom? Aí, indo para o próximo passo, que é o passo 2, ele vai perguntar informações do Conselho Municipal. Então, se o seu município possui Conselho Municipal das cidades ativo ou não, você responde sim, não, ou não sei, não tem problema também, né, se vocês não souberem. Se os conselheiros foram eleitos na última conferência, se o município possui órgão ou secretaria, né, que faça gestão da temática de desenvolvimento urbano sustentável, sim, qual que é o nome do órgão, se existem outros conselhos de abrangência setorial, né, relacionados à política urbana. Depois, o item 2.2 vai perguntar ali sobre a comissão organizadora, ou seja, eles vão perguntar o nome, né, o seu nome, ponto focal, por exemplo. Então, nesse caso aqui vou colocar, Naomi Alto Alegre, vou colocar o meu e-mail, Alto Alegre. Aí, quais segmentos integram a comissão organizadora, né? Então, vou fingir aqui, o meu é o Poder Público Municipal, movimentos populares, entidades, tal. Aí, ele pede para adicionar o documento que comprove a instituição da comissão organizadora e seus representantes. E aí, nesse caso, quando você clicar, ele vai abrir uma tela em que você vai conseguir colocar um documento ali, PDF, que você queira. Um outro lugar, no 2.4, ele vai pedir para você adicionar o regimento interno, né, da sua conferência municipal. Então, quando você clicar ali, de novo, ele vai abrir uma tela de pop-up para você selecionar esse documento, e aí você confirma, né, que a comissão organizadora da conferência foi instituída respeitando o regimento, né, da 6ª Conferência Nacional das Cidades. E sempre lembrar, pessoal, de salvando as alterações, tá bom? Então, eu vou salvar as alterações, porque se você for para o próximo passo, ele não vai salvar o que você fez. Aí sim, depois que salvou as alterações, eu posso ir para o próximo passo, tá bom? O próximo passo é sobre a convocação para a conferência. Então, depois que vocês tiverem as datas, o local, né, de onde vai ser a conferência, você pode colocar essas informações aqui, tá bom? Então, por exemplo, eu vou fingir que vai acontecer ali no dia 31 de maio de 2025 e vai terminar no dia 1º de junho também, né, de 2025. O local da conferência municipal, você precisa colocar aqui, né, incluir o endereço completo aqui, para as pessoas, né, saberem, no final das contas, onde é que vai ser realizada a sua conferência. Você vai adicionar aqui o documento com a programação prevista para a conferência também, né, para que todo mundo que acesse a plataforma Redos consiga saber qual vai ser a programação prevista para o dia. Então, quando você clica ali, abre uma tela de pop-up que você vai poder colocar esse documento teste em PDF. Depois disso, ele pede para você incluir uma comprovação de convocação, né? Então, um comprovante de convocação da conferência municipal. Aqui você pode colocar print screen de divulgação nos sites oficiais da prefeitura, por exemplo, né? Ou se não,
divulgação no Diário Oficial, comprovante de ampla divulgação nos órgãos responsáveis, nas mídias sociais, se vocês quiserem. Então, toda vez que você clicar aqui, ele vai abrir essa tela de pop-up em que você consegue arrastar ali os documentos que vocês desejarem, tá bom? Aí, sempre, de novo, né, lembrar de salvar as iterações antes de ir para o próximo passo. Se você for para o próximo passo direto, ele não vai salvar, e aí tem gente que está perdendo informações por causa disso, aí pronto, ele vai carregar tudo, aí sim eu posso ir para o próximo passo, tá bom? O próximo passo é em relação aos participantes da sua conferência, né? Ou seja, quem participou ali presencialmente da sua conferência no dia que foi realizado. Então, você tem que colocar ali a quantidade de participantes do Poder Público Municipal, dos movimentos sociais e populares, das entidades de trabalhadores, quantidade de participantes das entidades empresariais, de participantes de entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa, quantidade de participação de participantes das organizações não governamentais e quantidade de observadores, por exemplo. Aí vocês podem colocar ali o quanto, né, foi registrado no dia da conferência de vocês. Aqui vocês colocam a lista de presença, tá? Aquela assinatura, né, que vocês fazem no dia da conferência. Vocês podem digitalizar essa informação em PDF e colocar ela aqui. E aqui é onde a gente vai colocar os registros da conferência, ou seja, o relatório fotográfico provando que a sua conferência aconteceu e etc. Eu vou fingir aqui que eu não tenho esse relatório fotográfico agora e que eu vou colocar depois, tá bom? Então, a plataforma me permite salvar essas alterações, ó, tá vendo? E eu posso ir para o próximo passo sem problema. Se eu não tiver alguma informação aqui completa, eu posso pular isso, vou para o próximo passo e a plataforma depois vai me avisar que eu preciso terminar de fazer esse passo aqui, no caso, tá bom? Então, continuando aqui, ó, eu fui agora para o passo 5, e é esse o passo que a gente fez a primeira grande alteração, aí a pedido do... O pessoal está pedindo para eu ir um pouco mais devagar aqui. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, pode ir mandando, tá bom? Peço perdão, vou tentar ir mais devagar aqui. Então, como eu estava falando, nesse item 5, é o item que a gente fez a primeira grande alteração na plataforma, e a pedido, né, do Ministério das Cidades e da Comissão Nacional, que antes vocês registravam só uma proposta no item 5, um tipo de proposta. Só que agora a gente dividiu isso em 3, tá? Então, vocês vão ter que dividir aqui, né? Vocês vão ter que escolher se as propostas que foram aprovadas ali na Conferência Municipal, elas são propostas de emenda ao texto base da PNDU, se é uma proposta para políticas urbanas estaduais, ou se é uma proposta para políticas urbanas municipais, tá bom? E aí é bastante importante a gente entender que existe essa divisão, porque não necessariamente a Comissão Nacional vai ler todas as propostas para políticas urbanas municipais e estaduais, né? A Nacional com certeza vai ler as propostas que vocês tiverem de emenda ao texto base da PNDU, mas as propostas que foram incluídas aqui nas políticas urbanas municipais e políticas urbanas estaduais só vão ser lidas pelas nacionais se essas propostas subirem, né? Ou seja, se os municípios mandarem para os estados, que por sua vez aprovar para ir para a nacional, tá bom? Então, é bem importante entender essa diferenciação aqui na plataforma. E aí eu vou ensinar aqui para vocês, então, como é que faz esse cadastro, tá bom? Dessas propostas. Se a sua proposta é uma proposta de emenda ao texto base da PNDU, vocês vêm aqui no primeiro item, né, que é o 5.1.1. Vocês vão ler ali, né, o regimento interno, as regras para aprovação, e é muito importante saber que cada município tem uma quantidade máxima que vocês podem enviar a proposta para emenda ao texto base da PNDU, tá bom? Então, ó, municípios não capitais com a população inferior ou igual a 100 mil habitantes podem submeter até 4 propostas.
Os municípios que não são capitais e têm a população superior a 100 mil habitantes podem submeter de 4 a 8 propostas, tá? E os municípios que são capitais podem submeter de 8 a 12 propostas, tá? Então, se o município submeter uma quantidade superior à permitida, a gente vai ler, a nacional vai ler só as 4 primeiras ou só as 8 primeiras. Então, a gente pede para respeitar essa quantidade, tá bom? Então, como eu faço para adicionar aqui uma proposta? Eu clico no botão adicionar e aí eu coloco ali, né, o título da proposta. Então, por exemplo, vou colocar ali o título da proposta 1, a que grupo temático essa proposta se encaixa, né? Então, por exemplo, fingir que é controle social e gestão democrática das cidades. E também é preciso informar se essa proposta de emenda ao texto base da PNDU, ela é de característica aditiva, supressiva ou modificativa, tá bom? E aí aqui tem um ponto de interrogação para explicar para vocês o que significa cada uma delas, tá bom? Então, depois que eu fiz essas escolhas, eu vou colocar ali a informação, né, do que é, qual que é a proposta para o texto base. Lembrando que, pessoal, é importante respeitar a quantidade de caracteres, tá bom? A gente pede aí para que vocês coloquem no máximo 1.700 caracteres para a proposta de vocês, porque, no final das contas, a gente está falando de 5.570 municípios, né? E a gente precisa garantir que o pessoal da Nacional vai conseguir ler todas as propostas, tá bom? Então, a gente pede aí para que vocês respeitem essa quantidade de caracteres máximos. E aí, vamos fingir que, nesse caso, eu tenho mais propostas, né? De emenda ao texto base. Como é que eu faço para adicionar mais propostas? Eu venho aqui, ó, nesse botão, adicionar, e aí pronto, eu consigo colocar ali o título da minha segunda proposta, a que grupo temático essa proposta se encaixa, se ela é aditiva, supressiva ou modificativa, e consigo colocar ali também o texto, né, da minha proposta. Então, eu vou colocar o texto aqui para vocês darem uma olhadinha em como é que fica, aí pronto. É desse jeito que vocês vão adicionando essas propostas, tá bom? Então, vamos fingir que pronto, acabou as propostas de emenda à PNDU, e agora eu quero colocar as propostas para as políticas urbanas estaduais, né? Então, para isso é só adicionar, e vocês veem que aqui, para a política urbana estadual, ele é mais simples, você só coloca o título, né, da proposta. Você pode colocar ali, né, o título que você quiser, então, por exemplo, título... exemplo, eu posso colocar a proposta, e lembrando que para a proposta da estadual não tem limite de caracteres, tá bom? Então eu posso colocar o quanto eu quiser, né, o texto que eu quiser. Então, se eu colocar um texto grande, ele vai aceitar ali, tá bom? E para municipal é a mesma coisa. Então, quando eu vou ali para municipal, né, é só clicar adicionar, eu posso colocar ali, né, o título, título exemplo. Posso colocar a proposta que eu quiser. Se eu quiser colocar mais uma proposta, né, eu posso colocar ali, ó, título exemplo 2, eu posso colocar o texto ali para municipal, tá bom? E aí, eu vou salvando as alterações sempre, tá bom? Para garantir ali que não vou perder. Porque toda vez que eu salvo, olha o que vai acontecer, né? Eu vim aqui embaixo, salvei, eu vou subir ali e vou para uma página qualquer, tá? Só para vocês verem o que vai acontecer. Vou para uma página qualquer, né, sair da página ali, aí eu vou voltar para a página, só para vocês verem, ó, ele fica salvo, ou seja, eu voltei, saí da página, voltei, e ele ficou tudo salvo. Por quê? Porque eu apertei ali, no caso, esse botão de salvar alterações, tá bom? Bom, então, é desse jeito que vocês vão incluir as propostas, né, tanto propostas de emenda ao texto base da PNDU, quanto propostas para políticas urbanas estaduais, quanto propostas para políticas urbanas municipais, tá? E depois disso, vocês podem incluir aqui, ainda no item 5, as informações de delegadas e delegados eleitos para a próxima etapa, né, de acordo com o regimento municipal. Então, é aqui que a gente vai colocar a quantidade de delegados eleitos do Poder Público Municipal, de movimentos sociais e populares, de entidades de trabalhadores, de entidades empresariais, quantidade de delegados de entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa e de organizações não governamentais, tá bom? Depois
dessas informações de quantidades, vocês vão colocar informações de cada um dos titulares e suplentes eleitos nas conferências de vocês. E esse é uma segunda grande modificação que a gente fez na plataforma, tá? Porque a gente estava entendendo que era preciso coletar mais informações. Como é que vocês fazem, né, para cadastrar essas informações? Vocês podem vir aqui, ó, no botão adicionar, e aí ele vai criar uma linha na tabela de vocês, tá vendo? E aí eu preciso colocar todas as informações aqui, tanto do titular quanto da pessoa suplente, certo? Então eu vou colocar aqui o nome completo. Então, por exemplo, né, Maria Aparecida, eu coloco a entidade na qual essa pessoa trabalha, então eu coloco aqui, né, o nome da entidade, eu coloco aqui o segmento, né, na qual essa pessoa titular representa, então, por exemplo, né, movimentos populares. Eu coloco aqui o CPF dessa pessoa titular. Lembrando aqui, pessoal, sempre de colocar o CPF nessa formatação, né? De 3 dígitos, ponto, 3 dígitos, ponto, 3 dígitos, traço e 2 dígitos, tá? O telefone aqui dessa pessoa também, né? No caso, o WhatsApp. Aí você coloca informa aqui o endereço completo dessa pessoa. Aí você coloca o e-mail dessa pessoa. Você coloca ali o gênero, né, se é feminino, masculino ou outro. Você coloca ali se essa pessoa tem deficiência ou mobilidade reduzida. Aí você coloca ali, né, se é sim ou não. Se essa pessoa necessita de algum atendimento especial, você pode colocar ali sim ou não também. E se sim, descrever o tipo de atendimento, tá bom? E a gente vai fazer a mesma coisa para a pessoa suplente, né? Então, tanto a pessoa titular quanto a pessoa suplente, vocês vão colocar todas essas informações, tá? Então, por exemplo, o nome aqui, João, a entidade na qual o João trabalha, você vai colocar ali o segmento no qual representa o suplente. Aí vocês vão colocar ali informações do CPF, vocês vão colocar o telefone, aí vocês vão colocar o endereço, e-mail, vocês vão colocar o gênero, se é feminino, masculino ou outro, se é uma pessoa com deficiência, né, ou mobilidade reduzida, se necessita de algum atendimento especial. Vou colocar aqui que sim, no caso, e descrever. Então, por exemplo, acesso para cadeira de rodas, um exemplo, né? E aí é desse jeitinho que vocês vão colocando as informações de todas as pessoas delegadas, titulares e suplentes eleitas, tá bom? Lembrando que, por exemplo, eu vou adicionar mais uma linha aqui. Você não necessariamente precisa colocar informações. O que eu entendi é que, às vezes, só existe o titular. Dependendo do caso, não existe um suplente para algum delegado titular eleito. Então, você pode incluir informações ali, por exemplo, só da Alice titular. Então, vou colocar o nome da Alice, a entidade na qual ela trabalha, o resto é tudo, né, igual eu tinha mostrado para vocês, tá bom? Mas o que é obrigatório, ele vai ficar em vermelho para vocês, tá bom? Que é, no caso, o nome completo, a entidade e o segmento. E essas informações são importantes, ó, porque se você tenta seguir, ele fala aqui que o registro é inválido, né? Então, eu vou colocar aqui entidade da Alice e a qual segmento essa pessoa representa, tá bom? E aí pronto, olha, vai ficar tudo verdinho ali, aí vocês podem seguir, caso vocês queiram, tá? Eu vou salvar essas informações, sempre lembrar de salvar, hein, pessoal, porque
para vocês não fazerem esse trabalho à toa, né, e não perder sem querer, tá bom? Mas esse daqui é um dos modos que vocês podem incluir, né? Vocês podem ir adicionando aqui várias linhas até preencher todas as informações de todas as pessoas delegadas eleitas, tá bom? Mas, se vocês quiserem, vocês também podem fazer o upload aqui de uma planilha, ou seja, né, incluir uma planilha aqui no sistema com todas essas informações que eu mostrei aqui agora para vocês. Para isso, vocês podem baixar esse modelo aqui. Eu vou salvar aqui para vocês darem uma olhada em como é que fica esse modelo. Deixa eu tentar abrir aqui. Tá abrindo aqui no meu computador. Nossa. Inferior a 99. Só um minutinho que eu vou abrir aqui para vocês. É o quinto da fila. Nossa, aqui é do lado, né? Vou compartilhar outra tela para vocês conseguirem ver esse modelo, tá bom? Que é assim, ó. Quando eu faço o upload, o download, né, do modelo, e abro no meu Google Planilhas, ele está carregando. E ele vai ter exatamente as informações que eu mostrei para vocês dentro da plataforma, tá bom? Então, tanto do titular, né, tanto da pessoa titular quanto da pessoa suplente, vocês precisam colocar ali o nome completo, a entidade, segmento, CPF, telefone, endereço completo, e-mail, gênero, se é uma pessoa com alguma deficiência ou mobilidade reduzida, se necessita de algum atendimento especial e descrever, né, o tipo de atendimento necessário, tá bom? Isso para titular e para suplente. O que a gente pede se vocês forem usar a planilha, para tomar bastante cuidado com algumas coisas. Então, a primeira coisa tanto o CPF quanto o telefone precisam estar exatamente nesse modelo, tá bom? Ou seja, de 3 dígitos, o CPF, né? 3 dígitos, ponto. Deixa eu aumentar, porque eu não sei se vocês estão enxergando direito. Pronto, ver se fica melhor. Então, o CPF é 3 dígitos, ponto, 3 dígitos, ponto, 3 dígitos, traço, 2 dígitos. E o celular, o DDD, né, de 2 dígitos entre parênteses, os 5 primeiros dígitos do WhatsApp, traço, depois os 4 outros dígitos, tá bom? Essas duas informações, elas têm que estar exatamente nesse formato. Além disso, o segmento também é importante que esteja no modelo certo, ou seja, eles têm que, o segmento tem que estar exatamente como estão aqui, né, na plataforma. Então, se vocês vierem aqui, deixa eu parar de compartilhar. É uma confusão de telas para garantir que vocês estejam vendo exatamente o que eu estou vendo, né? Mas, ó, vou voltar aqui para a plataforma. O segmento aqui, ó, quando eu clico 2 vezes, ele aparece as opções que existem ali, né? Ou seja, vocês estão vendo a minha tela, pessoal, de novo? Pronto. Então, ele aparece ali a qual segmento a pessoa representa, né? Então, é importante que ele esteja escrito desse jeitinho para que o sistema reconheça, tá bom? Então, acho que, no final das contas, tem prós e contras de usar cada um deles. O pró de usar aqui é porque, né, a plataforma vai acusar exatamente o que precisa ser feito, em que formato, enquanto o pró de usar no documento Excel é que você consegue, por exemplo, trazer essas informações de um outro documento, se vocês quiserem. Então, fica aí a critério de vocês escolherem qual dos jeitos que vocês querem usar, tá bom? Mas vocês podem adicionar direto na plataforma ou importar dados do Excel. Lembrando que, se vocês escolherem usar o Excel, é importante que vocês salvem a informação, o arquivo em CSV, tá bom? Porque o sistema ele só vai reconhecer CSV, não adianta salvar em formato de Excel, tá bom? Bom,
Eu acho que tem mais uma coisa para falar do Excel, que às vezes essa conversão de CSV separado por vírgula, né, informações ali separadas por vírgula ou por ponto e vírgula, ficam um pouco confusas. Ou seja, o que eu quero dizer é, às vezes você salva em ponto e vírgula e você abre no Google, dá certo, mas você abre no Excel e não dá certo. Se vocês digitarem no... Deixa eu ver aqui, ó, se eu consigo encontrar uma informação para vocês. Como transformar Excel, ponto e vírgula. Eu tinha essa informação e eu perdi aqui, mas aqui, ó. Porque às vezes a leitura não fica muito boa, né? Quer ver, ó, o que eu quero dizer assim. Vou compartilhar outra tela aqui, tá bom? Só um minutinho. Muito legal. Ó, eu fiz um download desse modelo e vou compartilhar com vocês a minha tela do Excel. Então, eu fiz o download do modelo e estou compartilhando aqui no Excel com vocês. Vocês conseguem ver a minha tela já? Pronto. Olha como ele fica confuso, né? O que eu quero dizer, eu vou dar um zoom aqui para vocês verem. Tá vendo que todas as informações, elas estão na primeira célula, né? As informações, elas não estão divididas por coluna igual quando eu abri ali no Google Planilhas, né? Então, a gente consegue fazer essa modificação fazendo a seguinte... Deixa eu ver se eu lembro aqui, né? Eu acho que é dados, obter dados, ter arquivo. Aí eu escolho aqui esse CSV, tá vendo? De texto / CSV. Então, eu vou escolher esse CSV, que é o modelo que eu acabei de fazer um download ali da plataforma Redos, tá bom? Aí ele vai dar uma pensada, eu vou escolher esse modelo que eu fiz o download, e aí ele vai abrir, ele vai carregar, tá pensando um pouquinho, e ele vai abrir ali essas informações que estão na plataforma Redos, tá bom? Só um minutinho que eu vou tomar uma água aqui. Eu estou explicando para vocês como faz essa conversão, porque eu percebi que tem bastante pontos focais que ficam um pouco confusos, né, na hora de fazer de montar essa planilha, tá bom? Então, é só tomar um cuidado ali, ou vocês podem abrir direto no Google Planilhas, mas se vocês quiserem abrir no Excel, é desse jeitinho que vocês fazem, como eu mostrei agora, tá bom? Vindo aqui em dados, obter dados de arquivo e texto. Lembrando que, desse jeito, eu fiquei com duas abas no Excel abertas, tá vendo? Para conseguir salvar em CSV, para mandar de volta para a plataforma, eu preciso deletar uma dessas abas aqui. Então, eu vou excluir a aba que está errada, excluir, e aí eu vou trabalhar nessa planilha aqui, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, né, o nome da Maria... Vou colocar ali o nome da Alice, o nome de todas as pessoas, né, que forem delegadas. Eu vou colocando todas essas informações aqui, tá bom? Em todas as colunas, para depois eu vir aqui em arquivo, salvar como, aí eu vou, né, procurar o lugar certo para salvar, mas lembrando que é importante salvar ali por vírgulas, escolher o modelo CSV separado por vírgulas, tá bom? Aí, uma vez que eu salvei esse modelo em CSV, aí sim eu posso voltar para a plataforma. Deixa eu compartilhar de volta aqui a minha outra tela. Aí sim eu posso voltar para a plataforma e importar dados, tá vendo? Então, eu vou importar dados e eu vou selecionar exatamente o arquivo que eu acabei de montar ali no Excel. Lembrando que eu salvei em CSV, tá bom? Separado por vírgulas, aí eu vou abrir esse arquivo. Que no caso aqui, eu acho que eu salvei errado, mas ele vai abrir as informações que eu tinha salvado ali, tá bom?
Só para vocês saberem que existem essas duas opções, tá? Bom, eu vou passando aqui. Depois, se a gente tiver alguma dúvida, a gente volta. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente volta, tá bom? Depois que eu fiz tudo isso, né, de incluir todas as informações de pessoas delegadas, titulares e suplentes, eu preciso colocar a documentação dessas pessoas, né, delegadas, titulares e suplentes. Então, eu clico aqui, eu vou selecionar o documento em PDF, que vai comprovar ali, lembrando que vocês podem colocar quantos documentos vocês quiserem, vocês podem fazer não, né, desculpa, nesse aqui é só um documento mesmo, e sempre lembrar de salvando as alterações, tá bom? Então, eu vou clicar ali no botão para salvar, antes de ir para o próximo passo. Ele está carregando as informações. Como esse é um ambiente teste, porque eu não quero mexer em conferência de ninguém, né? O ambiente teste ele é um pouco mais lento mesmo, tá? Vamos ver se ele salva. Vou esperar um pouquinho ali para ele salvar todas as alterações que eu fiz. Vou dar uma guardada aqui. Pessoal, parece que a Naomi caiu, mas enquanto ela tenta se reconectar, a gente vai lendo algumas dúvidas que apareceram agora. Tem o relatório, eu acredito que ela vai chegar, vamos esperar mais um pouquinho, que eu acredito que ela vai chegar nessa parte de onde a documentação comprobatória da conferência acontece, tá bom? Gisele, provavelmente você não foi indicada como ponto focal. Não me voltou, deixa eu adicionar ela aqui. Desculpa, Naomi. Imagina, desculpa eu, caiu a minha conexão. Algumas dúvidas que o pessoal colocou, só para não ficar muita dúvida para o final, o Fernando Cardoso, ele está com dúvida em onde inserir a ata e o relatório final da conferência, mas acho que você ainda vai chegar nessa parte, né? Ou não? Todas as informações... Pessoal, eu não sei, está muito barulho, né? Vocês estão... Um pouquinho barulho de fundo, né? Mas estamos indo, está dando para entender. Tá bom. Se vocês quiserem que eu repita alguma coisa, por favor, pode pedir, tá bom? Você pode repetir, por favor, a dúvida? Onde insere o quê? Onde posso anexar a ata da conferência municipal e relatório final? Pronto. Essas informações a gente vai colocar deixa eu ver aqui. Sistematização, realização das conferências. A gente pode colocar aqui, nos registros, tá vendo? Desculpa, eu pensei que eu estava compartilhando minha tela. Compartilhar a tela. Janela, aqui, ó. Dá para ver minha tela? A gente consegue. Agora sim. Pronto. A gente pode colocar aqui no item 4.2 registros da conferência, tá? No primeiro é relatório fotográfico, o segundo é registros em outros formatos, se vocês quiserem, mas aqui a gente também pode colocar os links para Google Drive, YouTube, que vocês queiram, para dar visibilidade do que vocês querem incluir, tá? Então, é nesse lugar que vocês podem colocar essas informações do relatório da conferência de vocês, tá bom? Perfeito. Você quer seguir, Naomi? Que depois eu volto aqui para as perguntas, então. Claro. Fernanda, até que ponto vocês ouviram? Porque fiquei falando aqui, aí eu não sei. Vocês conseguiram ver essa parte aqui de documentação de delegados e titulares e suplentes? Sim, conseguimos. Acho que então parou exatamente aí.
Então tá bom. Então, acho que vocês viram tudo, né? Depois que vocês incluíram, então, essas informações, né, do item 5.3, a gente vai para o próximo passo, e o próximo passo já é o sexto passo, que é o passo final, que é a validação, tá bom? Quando a gente vai para o passo 6, a plataforma vai informar exatamente quais são as informações que devem ser preenchidas antes de submeter a conferência para validação, tá bom? E aí aqui, não sei se vocês vão lembrar, mas, por exemplo, eu falei que ia colocar essa convocação e a realização depois, então a plataforma já me avisa que faltou essas informações, tá bom? Para fazer isso, ou vocês vêm aqui, né, em passos da conferência, e aí eu sei que eu passo 3, ou vocês podem clicar nesse ícone aqui, que vai me levar direto para onde está faltando essa informação. Então, quando eu clico ali, ele vai me levar, né, para o item 3 ali, e aí, ó, por exemplo, esse comprovante de ampla divulgação foi o que faltou, então eu vou incluir aqui para ficar tudo completinho, vou abrir e vou salvar as alterações, sempre lembrando de salvar, tá bom? Pronto. Aí eu vou lá de novo para o passo 6 para ver o que mais está faltando. E aí eu estou vendo aqui que falta o relatório fotográfico, certo? Então eu vou clicar aqui nesse ícone de novo, ele vai me levar ali para o passo 4, e aí eu vou colocar ali os registros da conferência. Eu vou colocar... nesse caso... vou colocar o relatório fotográfico, ele pede para ser em imagem, né? Então eu coloquei ali um documento imagem, mas esses outros registros em outros formatos podem ser em PDF, tá bom? Aí no caso, por exemplo, eu não tenho o link, não tem problema, eu vou salvar. E aí depois eu vou de volta para o passo número 6. Aí pronto. Agora que eu preenchi tudo que a plataforma me pede, a plataforma fala que todos os campos obrigatórios foram preenchidos, tá? E aí, antes de enviar ali para validação, eu posso confirmar todas as informações, né? Se realmente essas informações estão certas, eu vou lendo ali, beleza, tá tudo certo. Enfim, eu posso confirmar antes de enviar, inclusive as propostas ali. Confirmo tudo. Aí eu vou para baixo. Ó, vocês conseguem, inclusive, ver ali a tabela, né? Que a gente colocou de delegadas. E aí, sim, lá no final, né, do passo 6, eu vou submeter as minhas informações para validação. Tá bom? Então, quando eu clico ali, a plataforma me pergunta se eu realmente desejo submeter as informações para a conferência, para validação, né? Aí eu clico ali no botão confirmar e enviar, e aí aqui eu coloco algum comentário que eu queira, né? Para a pessoa que vai validar minha conferência lá no estado, entender o que eu fiz, por exemplo. Então, no item ponto tal deu alguma coisa, etc. Vocês podem colocar esse comentário caso vocês quiserem, tá bom? Não é obrigatório esse comentário, mas é interessante que se coloque para o pessoal do estado, caso vocês tenham alguma mensagem para essa pessoa, tá? Depois que você colocou esses comentários, você clica ali no botão enviar, e aí pronto. Os dados da conferência foram enviados para validação do estado com sucesso, tá bom? E aí, nesse caso, o estado, ele pode aprovar a sua conferência, e daí, sucesso, show, ele foi aprovado, mas se for necessário, o estado também pode pedir para você fazer alterações, né? Porque ele vai ver as informações, pode não ter entendido alguma coisa, pode ser que alguma quantidade de delegados não esteja de acordo com o que o estado pediu. Então, vocês têm que ficar de olho no e-mail de vocês para ver ali se o estado vai solicitar alguma alteração, tá bom? Eu vou parar de compartilhar essa tela aqui, e agora eu vou fingir que eu sou a pessoa do estado, para... deixa eu entrar aqui. Vou fingir que eu sou a pessoa do estado, só para vocês verem quais são as opções ali para vocês. Só um minutinho, pessoal, que eu vou entrar. São muitas telas
que eu estou ao mesmo tempo. Ó, eu vou apresentar minha tela. Aqui, ó. Vou fingir que eu sou estado de Roraima aqui. E aí eu venho aqui, né, em gestão de municípios. Eu estava no município de Alto Alegre. Eu vi ali, ó, que a conferência, ela está pendente de análise, ou seja, eu no estado agora preciso analisar essa conferência, certo? Então eu vou ver essa conferência, eu consigo ver todas as informações, aí eu vou pensar, opa, o item 4.1 está meio estranho aqui, porque na verdade essa quantidade não está de acordo com as regras aqui, então eu vou pedir para essa pessoa modificar esse item 4.1. Como é que o Estado vai fazer, né? O Estado vai solicitar modificações para vocês, e aí é importante que o Estado fale exatamente o que precisa ser modificado, né? Então, por favor, revisar as informações do item 4.1. Opa! Revisar as informações do item 4.1 para estarem de acordo com as regras do regimento estadual, por exemplo, tá? Aí, uma vez que o Estado, e é importante que o Estado escreva essa mensagem para o município entender o que precisa ser feito, né, de correção. Uma vez que o Estado escreveu essa mensagem para solicitar essas modificações e envia, o status, vocês vão ver que o status vai mudar, né? Ele não está mais pendente de análise, ele está agora que as modificações foram solicitadas, né? E aí, no e-mail do município, vocês vão receber um e-mail falando que o Estado pediu para vocês fazerem modificações, e aí vocês vão precisar, novamente, entra no e-mail, clica ali, né, no e-mail, e aí vocês vão voltar para a conferência de vocês de Alto Alegre. Vocês conseguem ver minha tela de novo? Pronto. Vocês vão voltar ali para o município de vocês. Em passos da conferência, vocês vão direto para o passo 6 para ver o que foi que o Estado pediu. Então, por exemplo, ó, comentários e pedidos de revisão da Comissão Recursal de Validação, tá? E aí está escrito ali, ó, o Estado. Então, a mensagem do Estado foi, por favor, revisar as informações do item 4.1 para estarem de acordo com as regras do regimento estadual, certo? Então, eu sei que onde eu preciso fazer a modificação é no item 4.1, porque o Estado me mandou a mensagem, certo? Então, o que eu faço? Eu vou ali em passos da conferência, no passo 4, eu vou verificar o 4.1 e falar, puxa, realmente, na verdade, vendo aqui, né, a lista de presença, na verdade, foram essas outras quantidades aqui de pessoas que participaram e eu digitei errado, né? Então, eu vou colocar ali as informações certas para que esteja de acordo com o que aconteceu ali na minha conferência, né? Que respeita o regimento interno. E aí, depois que eu fiz as modificações, lembrar de salvar as alterações, porque senão essas informações não vão para o Estado de novo, então lembra, né, sempre de salvar as alterações, e aí sim a gente pode ir de volta para o passo 6, de validação e recursos. Então, beleza, eu já fiz a modificação que o Estado me pediu, eu vou verificar de novo se essa informação está certa, vou lá verificar, beleza, agora está tudo certo, de verdade, eu vou lá para o fim da página, e vou reenviar os dados para validação, certo? Na hora que você reenvia os dados para validação, confirma, você pode digitar ali para o Estado. Obrigada pelas solicitações, acabei de fazer as alterações solicitadas, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. O que vocês quiserem colocar de mensagem, porque lembrando que são nessas mensagens que vocês vão entender, né? Onde vocês fizeram as alterações solicitadas, então eu coloquei aqui, né? Eu acabei de fazer as alterações solicitadas no item 4.1, no caso, né? Para o Estado saber exatamente onde foi feita a alteração, aí eu envio, tá bom? Uma vez que eu enviei,
Então, agora, ó, os dados da conferência foram enviados para validação com sucesso e agora, de novo, eu preciso esperar o pessoal do Estado fazer essa revisão. Lembrando sempre que, né, toda vez que eu envio os dados para validação, eu não consigo mexer mais, certo? Porque agora está com o Estado, né, fazer essas modificações. Então, eu preciso esperar para ver qual vai ser o próximo passo. Pode ser que o Estado me solicite de novo fazer uma nova alteração, mas pode ser que não, pode ser que o Estado já aprove, enfim, então vocês têm que ficar de olho no e-mail de vocês para ver o que vai acontecer, tá bom? Mas aí, eu vou voltar aqui para mostrar como é que vai ser o lado do Estado, só para eu aprovar e para vocês verem como é que vai ficar uma conferência aprovada, tá? Então eu estou aqui ó, agora na visão do Estado de Roraima, tá bom? Eu entro aqui no município de Alto Alegre e eu vejo as alterações o comentário que o município fez, né? Que é obrigada ali pelas solicitações, acabei de fazer as alterações, etc. Então, eu sei, né, enquanto Estado, eu sei que essas alterações foram feitas no item 4.1, eu vou lá ver se está tudo certo, beleza, fiz a alteração, não, então agora tá show, vou aprovar aqui, daí o Estado vai validar essa conferência. Se o Estado quiser, ainda pode colocar os comentários finais, né, então parabéns pela conferência realizada, pode colocar ali, né, a mensagem que quiser, aí envia. Uma vez que foi enviado enquanto validado, essa conferência finalmente vai estar 100% ali no status de progresso, tá vendo? Né? Então, o município de Alto Alegre está com 100% da conferência completa, validada, né? Inclusive, no mapa do Estado, vai aparecer ali que agora não é só mais uma conferência validada, já são duas, né? Porque, no final das contas, eu acabei de validar essa conferência de Alto Alegre também, tá bom? Bom, então, acho que é basicamente esses os principais pontos que todo mundo precisa entender da plataforma. Agora, eu queria abrir para as perguntas, né, Fernanda? Infelizmente, eu não fui acompanhando o chat, mas se tiver dúvidas ali que a gente possa responder, a gente está aqui à disposição, tá bom? Eu vou destacar algumas perguntas que surgiram aqui. A gente já respondeu a do Fernando, né, em relação à ata e o relatório final. A Naomi já mostrou onde elas podem ser inseridas dentro da plataforma. A gente tem uma pergunta aqui da Gisele, que diz que na página dela só aparecem os 3 ícones, divisão geral, biblioteca e apresentar recurso. Acho que nesse caso, ela não está cadastrada, né, como ponto focal, Naomi? É isso, Gisele. Você tem que ver com o seu estado, né, com o seu ponto focal estadual, para onde essa pessoa mandou o convite, tá bom? O que acontece muito, bastante frequência, é assim: eu já conhecia a Redos antes e eu já tinha uma conta na Redos com meu e-mail pessoal, por exemplo. Só que aí o Estado mandou para o meu e-mail do município esse convite para fazer parte. Então fica isso, né? Às vezes o Estado mandou para um outro e-mail um convite para você fazer parte, que não é o mesmo e-mail que você já tem ali cadastrado na plataforma. Então acho que é bastante importante a gente entender para qual e-mail foi enviado esse convite para garantir que você consiga ter esse acesso, tá bom? Lembrando que o contato dos pontos focais está lá na plataforma Redos, na biblioteca. Vou colocar aqui de novo o linkzinho. Mas, inclusive, Naomi, veio uma pergunta sobre o ponto focal de Minas Gerais. A gente até respondeu aqui no próprio chat, mas só reforçando, Raquel, teve uma alteração recente do ponto focal. Antes estava o Henrique, agora foi alterado para a Adélia. Então, considere que está lá no site do Governo do Estado, que lá está certinho, tá bom? Eu vou pegar aqui o link para botar no chat também, para vocês poderem acompanhar. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente no e-mail cicnc@cidades.gov.br. Teve muita gente perguntando também, com dúvida no ofício para a indicação do ponto focal, e aí eu percebi que teve um pouquinho de uma confusão, Naomi.
O ofício do ponto focal é uma coisa e a instituição da comissão organizadora da conferência é outra. Não precisam ser as mesmas pessoas, vocês podem indicar pessoas diversas, mas como a Naomi falou lá no início, precisa ser uma pessoa que tenha alguma familiaridade ali com o ambiente digital, porque a plataforma vai requerer um pouquinho disso, entendeu? Mas não necessariamente precisa ser uma pessoa da comissão organizadora. Então, vocês não precisam esperar instituir a comissão organizadora para enviar um ponto focal. Geralmente, esse ponto focal que é indicado faz parte lá do governo, mas em casos, em exceções, às vezes a conferência não foi convocada pelo poder público, e nesses casos, assim, de exceções, pode ser indicado um outro tipo de ponto focal, tá bom? Mas não façam essa confusão, a comissão organizadora é uma coisa, o ponto focal é outra. O ponto focal, vocês vão, se quiser relembrar, Naomi, para a gente, como é feita a indicação, a gente cadastra o ponto focal do Estado, e o ponto focal do Estado é que repassa o convite para os pontos focais municipais. Perfeito, é isso mesmo. Então, uma vez que vocês informaram para o ponto focal estadual quem é o ponto focal do seu município, né, por meio desse ofício que eu comentei, vocês é só esperar que o ponto focal do estado vai mandar esse convite para vocês. Então, fica de olho na caixa de e-mails, na caixa de spam também, o que acontece às vezes cai no spam. Garanta que o e-mail de vocês tenha espaço livre o suficiente para receber esse e-mail de convite do estado, tá bom? Exatamente. E aí fiquem de olho no e-mail para ver se o e-mail que foi cadastrado está correto, para ver se vocês vão receber esse convite. Se você está vendo só os 3 ícones lá na plataforma, significa que vocês não estão indicados como ponto focal, vocês estão ali como participantes acessando a plataforma em outro ambiente que não é um ambiente que vai permitir que vocês insiram a documentação da conferência municipal. A gente eu já falei sobre isso, né? A documentação para indicar o ponto focal não precisa esperar o ato que nomeia a comissão de organização. Se vocês já tiverem uma pessoa que está mais à frente de todo o trâmite ali de elaboração da conferência municipal, que pode tomar a frente como ponto focal, vocês já podem indicar, pegar lá, ir lá na biblioteca da plataforma Redes, ver quem é o ponto focal do Estado, e já solicitar que seja incluído o ponto focal do município, e aí vocês vão conseguir acessar todas as funcionalidades da plataforma para inserção da documentação. Acho que esse ponto que você falou, Fernanda, é bem importante, porque tem municípios que querem esperar a conferência ter concluído toda a conferência para daí cadastrar, fazer o cadastro das informações na Redes. E o que a gente aconselha é justamente o contrário, né? Se vocês já tiverem alguém do município que vai ser o ponto focal mesmo, não precisa ter portaria lançada, não precisa ter nada ainda definido, mas já cadastrem o ponto focal, porque o quanto antes o ponto focal entrar na plataforma, essa pessoa já vai conseguir se familiarizar, já vai conseguir entender, tirando as dúvidas, e não tem medo mesmo, né, de ir navegando. Se vocês quiserem, podem entrar em contato com a gente também para tirar essas dúvidas, tá? Então, o nosso conselho é que realmente vocês incluam os pontos focais, sejam incluídos, né, na plataforma o quanto antes, tá bom? E só reforçando, Naomi, a gente recebe dúvidas sobre a conferência no e-mail 6cnc@cidades.gov.br, mas agora a gente também está recebendo dúvidas pela plataforma Fala BR, é uma plataforma da CGU que recebe denúncias do cidadão, enfim, tudo isso pode ser feito por lá também, na página da CGU vocês conseguem acessar, inclusive com o login do GovBR, e essas dúvidas, inclusive recursos, chegam para a gente também, a gente recebe tudo por aqui e responde por lá. Teve uma pessoa perguntando sobre documento da comissão organizadora. Antes a gente tem um passo a passo lá na Redes, na biblioteca, que é a cartilha da conferência. Vou colocar o link dela aqui, porque eu vejo que ainda tem, Naomi, algumas dúvidas em relação a todo o processo de convocação da conferência municipal mesmo. E antes se você não tiver o conselho instituído no seu município, um dos primeiros passos que a gente indica é que seja constituída a comissão de organização. Então, isso pode ser feito por um ato de constituição, que seria uma portaria ou um decreto,
e aí fica a cargo, ou até uma resolução do próprio conselho, fica a cargo aí do município, mas que seja instituída essa comissão com paridade na representação entre os segmentos. Então, tem que ter segmento do poder público, tem que ter segmento dos movimentos populares, tem que ter segmento enfim, dos movimentos trabalhadores, academia. Lá na cartilha a gente tem tudo isso bem explicadinho e mastigadinho para vocês. Eu não sei se alguém vai ter a oportunidade de estar aqui em Brasília na semana que vem, no próximo dia 19, que vai acontecer a Marcha dos Prefeitos. E lá a gente vai disponibilizar também um material impresso, com um passo a passo da Conferência Municipal, que pode ajudar vocês também. E depois que esse material estiver prontinho, a gente divulga nas nossas redes, enfim, coloca à disposição lá nas redes para vocês poderem consultar. Mas a comissão organizadora é um primeiro passo que precisa ser instituído para você poder convocar a conferência e já começar a organizar. Lembrando que a comissão organizadora, ela é instituída por um ato formal e ela precisa ter paridade ali de representação dos segmentos, fazendo um espelhamento do que acontece hoje no Conselho Nacional. Todos aqueles segmentos de poder público e representação da sociedade civil, eles têm que estar representados ali dentro da comissão organizadora, tá bom? A gente tem uma outra pergunta que fala sobre o regimento interno da comissão organizadora. Se ele pode ser feito após o decreto de convocação da conferência municipal. Sim, vocês podem convocar primeiro a conferência e depois elaborar o regimento. Se vocês quiserem já soltar tudo junto, acho que seria o ideal. Mas tem um ponto muito importante que precisa ser observado, é que o regimento da conferência municipal, ele precisa estar de acordo com o regimento da conferência estadual. Então, todos os prazos, como os recursos vão ser avaliados, onde eles devem ser enviados, vão estar ali no regimento da conferência estadual. E muitos estados não, acho que só um estado não postergou um pouquinho a sua conferência, que foi o estado do Paraná. Então, a gente precisa obedecer aí esse lapso temporal de quando vai acontecer a conferência estadual para poder, esse vai ser o limite para poder realizar a conferência municipal. A Naomi caiu de novo, eu acho, mas a gente vai continuando aqui. Ela voltou. Vou colocar ela aqui de novo. Voltei, pessoal, perdão. Mas esse é o limite, tá bom? A data para a realização da conferência estadual, que vai sair no regimento interno da conferência estadual, é o limite para a realização da conferência municipal. Se o regimento da estadual está botando a conferência deles lá para o final de agosto, como está previsto agora na alteração do regimento, aí vocês podem utilizar aquele prazo estendido até o dia 30 de junho. Lembrando que a convocação da conferência municipal tem que ser feita até o dia 16 de junho, tá bom? Para dar um tempinho antes para a realização das conferências. Mas sim, vocês podem soltar o regimento após o decreto de convocação da conferência municipal. Mas lembrando, mais uma vez, a conferência municipal tem que ser convocada até o dia 16 de junho. Fazendo o decreto da comissão, precisamos ainda fazer o ofício do ponto focal? É aquela coisa, são duas coisas separadas, né? A instituição da comissão de organização é uma coisa, a indicação do ponto focal é outra. Não precisam ser as mesmas pessoas. Geralmente, o ponto focal é indicado pelo ente, né, pelo poder público, e é a pessoa que já está um pouquinho mais à frente da organização da conferência, e de preferência que tenha aí, como a Naomi já falou, uma certa familiaridade ali com o ambiente digital. Apesar da plataforma ser intuitiva, a pessoa precisa entender um pouquinho como é que isso funciona para conseguir inserir todas as informações que vão surgir lá todas as informações da conferência lá na plataforma. A plataforma Redos é o nosso principal instrumento aí de consolidação de todos os dados da conferência, inclusive de transparência. Então, é muito importante que todos os municípios, todos os estados tenham um ponto focal indicado, e todos os municípios indiquem, entrem em contato com os pontos focais para que a documentação das conferências municipais esteja inserida ali na plataforma Redos, porque senão a gente vai ter uma disparidade do que está acontecendo mesmo no território e do que está sendo mostrado lá. Perguntaram aqui, por exemplo, sobre a conferência de Caruaru, e a gente entrou aqui na plataforma Redos e vimos que não tem nenhuma conferência, de fato, cadastrada lá na plataforma do Estado. Então, vocês, dos municípios, já podem entrar em contato com o ponto focal que está cadastrado lá na plataforma Redes do Estado e cobrar isso deles, porque é muito importante a gente ter
essa proatividade dentro da plataforma para a gente ter dados fidedignos, né, de como a coisa está acontecendo por todo o território brasileiro, tá bom? Alguém perguntou da lista de confirmação da conferência, não sei bem o que seria isso, Samara, mas a lista de participantes ela é inserida ali na documentação comprobatória, não é isso, Naomi? Assim, existem duas listas que acho que é importante a gente tomar cuidado mesmo. Acho que essa pergunta é boa. Eu vou compartilhar minha tela de novo, pode ser? Compartilhar a tela. Aqui, ó. Tem bastante coisa, eu já vou ver mais print tomando uma carinha, assim. Quando eu venho aqui no item 4, né, que é a realização da conferência, eu vou colocar as informações do que aconteceu ali, né? Então, tem uma lista no item 4.1, que é a lista de participantes, ou seja, a lista de presença de quem participou da sua conferência. Normalmente essa lista é uma lista que, né, em papel, sulfite, timbrado, que se passa no dia da conferência, que todo mundo assina e tal, e as pessoas tiram foto ou digitalizam, né, escaneiam esse documento para colocar aqui na lista de presença, tá bom? Então, essa é uma das listas. A outra lista que a gente precisa colocar é no item 5, que é essa lista de delegados, que daí os delegados são os delegados eleitos na conferência municipal para representar o município na conferência estadual, né? Então, são essas duas listas que a gente tem que preencher, aqui, ó, lista de delegados, tá bom? Então, não confundir, né, a lista de participantes da conferência, ou seja, quem estava lá no dia da conferência, com a lista de delegados eleitos, tá bom? Perfeito. A gente tem bastante dúvida sobre o ofício de indicação do ponto focal, mas não tem um modelinho para ele, tá, gente? A gente tem lá uma seção na Biblioteca da Rede de vários documentos para convocatória da conferência, sobre o relatório final, enfim. Mas o ofício é livre, ele só precisa ter ele precisa vir do órgão municipal que é responsável pela realização da conferência e trazer informações básicas sobre o ponto focal que vão ser necessárias para você, enfim, fazer o cadastramento dentro da plataforma e a gente instituir um mínimo de comunicação, como, por exemplo, o contato de WhatsApp, né? Se quiser passar de novo, Naomi, quais são os dados que a gente precisa para... Sim, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, pessoal, quando eu estou na 6ª Conferência Nacional, né? Vocês conseguem ver minha tela? Pronto. Quando eu entro aqui em biblioteca, vocês conseguem ver o manual de uso da plataforma, tá vendo? Esse manual de uso da plataforma, ele é um manual em PDF, né, que a gente consegue fazer o download dele ali. E aí, quando a gente faz o download, vocês conseguem ver tudo que eu falei, tá tudo aqui, então fica bem fácil de vocês encontrarem essas informações. E na primeira página, a gente já fala ali, na página 6, né, no primeiro capítulo, a gente já fala ali quais são as informações que vocês precisam enviar para o ponto focal estadual, que são esses daqui, né? Então, o nome do seu município, o nome dos pontos focais do seu município, os e-mails, né, desses pontos focais, o cargo e o órgão de cada um dos pontos focais e o WhatsApp, tá bom? Então, vocês colocam todas essas informações num ofício, né, no papel timbrado do município de vocês e mandam para o ponto focal estadual. Quem é o ponto focal estadual? Vocês podem clicar aqui para ir direto ali para essa informação que está na Biblioteca da Redes ou pela própria Biblioteca da Redes. Quando a gente vem aqui em Biblioteca, a gente vai ter um arquivo ali, ó, listas de contatos dos pontos focais estaduais, né? Então é desse jeito que vocês vão encontrar quem é o ponto focal estadual de vocês, e aí vocês mandam esse ofício para esse e-mail que vai estar aqui nessa lista, tá bom? Perfeito. A próxima pergunta é em relação às propostas. A Danúbia está perguntando se ela pode colocar todas as propostas para municipais. Entendi que seria a diferença ali, né, entre propostas do município e propostas para a etapa nacional. Perfeito.
Se todas as suas propostas, Danúbia, forem para municipal, não tem problema, você pode colocar que é tudo para municipal. Só tem essa diferenciação caso você queira, né, que o Estado leia e caso você queira que a Nacional leia, tá bom? Mas não tem problema se todas as discussões que aconteceram no seu município foram para propostas para políticas públicas urbanas municipais. O importante da gente cadastrar tanto o Estado vai fazer isso, ele vai cadastrar também as que são estaduais e as que vão subir para leitura na Conferência Nacional. Isso é feito ali na conferência estadual, ele vai fazer a seleção e depois vai preencher a plataforma de modo a enviar um número que já está pré-determinado ali na cartilha da conferência que vocês também encontram na plataforma Redos, que pode ser levado para a etapa nacional. Mas é importante vocês colocarem também as etapas que são, as propostas que são municipais, porque ali é um registro que vocês têm de toda a discussão que foi feita com a sociedade civil e o poder público. O que é a conferência? Justamente essa arena, né, de concertação entre sociedade e poder público, do que é prioridade para o município, e ali vai ficar registrado direitinho o que o município entendeu como prioridade de investimentos, por exemplo, de ações, enfim. É importante também cadastrar as propostas que vão ter abrangência ali no nível municipal. Mas se tiver proposta para enviar para a etapa nacional, também é só mudar ali no campo direitinho e fazer o cadastro da proposta para o texto base, tá bom? A gente tem uma pergunta em relação aos delegados, né? A Maria de Fátima perguntou quando que se dá a eleição dos delegados e quem pode ser, quem pode se candidatar como delegado. A gente já respondeu ali também que essa eleição acontece na própria conferência municipal. De novo, lá na cartilha a gente tem todos esses dados, todo esse passo a passo direitinho, o que tem que ser feito durante a conferência municipal. Por exemplo, a conferência municipal também pode eleger o conselho local das cidades para a próxima gestão. Pode ser feito, deve ser feito, aliás, a gente recomenda que seja feito na própria conferência. E os delegados que vão participar da etapa nacional também são eleitos ali na conferência municipal. Lembrando que a gente precisa obedecer ali, para se candidatar a delegado, a pessoa tem que estar linkada com um segmento específico, entendeu? E o segmento tem que, obviamente, autorizar ali a inscrição dessa pessoa para ser eleito delegado. Então, dentro de todos aqueles segmentos de composição do conselho, que tem esse rebatimento do nacional para o estadual e para o municipal, a pessoa que vai se candidatar a delegada, ela precisa estar vinculada a algum segmento específico, tá bom? O decreto de convocação para a conferência municipal pode ser publicado antes do decreto de regimento interno da comissão organizadora? Não vejo problema, né? Mas é importante a gente ter uma comissão organizadora já, pelo menos pensada, né? Porque o próximo passo, assim, que vai garantir, de fato, a participação de todos os segmentos da sociedade civil como um todo, é muito importante, né? Que a gente tenha a comissão organizadora já mais ou menos instituída. Mas a convocação pode vir antes, sim. Agora, a própria comissão organizadora vai debater, por exemplo, qual que seria a data mais adequada, enfim. É interessante que a convocação passe pela comissão organizadora para que isso tenha um mínimo de legitimidade, né, para a realização da conferência municipal. O Wildo perguntou sobre o decreto, se tem que ser 30 dias antes da realização da conferência. Eu não entendi bem que decreto seria esse, é o decreto da comissão organizadora ou de convocação da própria conferência municipal. O decreto de convocação da conferência tem que ser feito até o dia 16 de junho. Eu acredito que tem uma antecedência que está lá no regimento da Nacional, mas vocês precisam ver o que está disposto ali, se são esses 30 dias mesmo, no regimento interno do Estado em que o município faz parte, tá bom? A gente teve uma pergunta também sobre conferências livres, a gente não tem essa previsão no regimento interno da Conferência Nacional. Então, eu acho que pode acontecer esse debate, né, no formato de conferências livres, mas o que vale mesmo para a validação é a conferência municipal, tá bom?
Lembrando que a gente tem sempre que obedecer o que está disposto lá no regimento interno da Conferência Estadual. É uma cadeia, né? A gente tem o regimento da Nacional, depois o regimento da Conferência Estadual e depois o regimento da Conferência Municipal. Então, eles todos têm que estar conversando e como eu já falei, não existe a previsão de conferências livres no regimento da etapa nacional. Portanto, assim, o que vai valer no final das contas é a conferência que foi convocada formalmente ali nos moldes que a gente está instituindo no regimento da Conferência Nacional. A gente tem mais uma pergunta sobre a comissão organizadora das etapas municipais, devem necessariamente ter todos os segmentos. É interessante que siga na medida do possível a representação de segmentos que a gente tem no Conselho Nacional. Mas existe uma diretriz específica para municípios com menos de 10 mil habitantes, que caso seja comprovado que não tenha todos os segmentos ali dentro daquele município, ele pode convocar com todos os segmentos, né, que existem no município, ele pode convocar com segmentos que são existentes, mas isso tem que ser comprovado, tá bom, gente? E na medida do possível, é necessário que se obedeça ali aquela divisão dos segmentos que tá posta para o Conselho Nacional dentro da comissão organizadora, e dentro ali mais ou menos da eleição dos delegados, tá bom? Eu acho que, não, me surgiram mais algumas respostas agora, algumas perguntas agora. O DF não tem municípios, mas vamos realizar preparatórias regionais. Como registrar? Vocês podem registrar lá no campo de municípios também, Juliana. Se não me engano, vocês vão fazer 4, né? Uma acho que é Gama, Planaltina, Taguatinga e Plano Piloto. Vocês podem registrar, acho que dá para fazer assim, não dá, Naomi? O do DF é o mesmo, é como se fosse um estado mesmo, né? Então, pode fazer, o passo a passo que eu mostrei para o município é o mesmo passo a passo que os estados vão fazer. Então, a Juliana pode colocar todas as informações na plataforma do DF, que vai funcionar como estado, e tudo que sair, né, de propostas para o DF, ele vai para nacional, se vocês cadastrarem ali, né, na proposta certa. Mas é exatamente o mesmo passo a passo que eu mostrei aqui, tá bom? O que vai acontecer é que quem vai fazer isso, eu não sei se vocês cadastraram, Juliana, o ponto focal daquela regional ali que vocês determinaram, né, das 4 regionais. Ou se vocês vão fazer, ela está dizendo que não tem espaço para registro, Naomi. Será que a gente não abre? Regionais, é isso? Isso. Só para entender. Eu preciso ver como é que está o caso de Brasília especificamente, Juliana, para entender se as regionais estão entrando como uma lógica de município ou não. Mas você tem o nosso contato, né, Juliana? Daí a gente pode falar diretamente só sobre o DF, que acho que é um caso especial mesmo. É um caso bem específico. E tem também o pessoal, Juliana, acho que você está conversando com o pessoal do Observatório das Metrópoles. Para quem não sabe, o Ministério tem um TED firmado com a UFRJ, no qual a gente mobilizou uma rede, né, de atores do Observatório das Metrópoles para fazer o acompanhamento das conferências que estão sendo realizadas em nível municipal nas capitais e em todos os estados. E a equipe do Observatório está dando também um suporte, né, por exemplo, de sistematização de propostas para a etapa estadual, sistematização de propostas da estadual para a nacional, e eles também dão esse apoio metodológico, para as conferências que estão sendo realizadas em âmbito municipal, aí no caso das capitais, né, e em nível estadual. Então, se vocês quiserem também, depois a gente pode passar o contato do ponto focal do Observatório das Metrópoles, e a gente pode tratar sobre isso em uma reunião conjunta, tá, Juliana? A gente pode falar especificamente sobre o caso do DF, já tirar essas dúvidas, inclusive também, se for o caso, a gente já faz alguns ajustes na plataforma, se for necessário, tá bom? Aí você pode mandar, vou colocar aqui de novo no chat, cicnc@cidades.gov.br, que a gente responde rapidinho, mas como a gente já está em contato com o ponto focal do Observatório das Metrópoles, e você já trouxe o caso aqui para a gente pode tratar já esse caso específico do DF, tá bom?
Tem uma outra pergunta aqui: como deve ser comprovada a ausência dos demais segmentos nos municípios? Você pode, por exemplo, pode ser lançado um edital, né, para a composição da comissão organizadora, e ele pode ser publicado aí num jornal de grande circulação, enfim, e vocês podem relatar que não receberam nenhuma proposta, né, e vir esse relato aí dando chancelado aí pelo órgão responsável, e vocês inserem essa documentação dentro da plataforma. Não sei se a gente já teve alguma coisa nesse sentido, Naomi, acho que não, né? Dentro da Redos. De qual que eu perdi? A dúvida dele é como se comprova a ausência dos demais segmentos nos municípios. Você comprova, né, que que você fez o chamamento, publicou um edital, né, para a composição da comissão organizadora e que não teve resposta. E pode ser uma declaração do próprio poder público, né? E tem que deixar ali, né, circulando durante um tempo, para que a própria sociedade civil possa contestar se for o caso. Mas, de toda forma, a plataforma recebe os recursos, né? Além da gente receber também pelo Fala BR, já encaminhar para o município ou para o próprio estado. Mas, de maneira geral, eu acho que uma declaração do próprio poder público dizendo que não houve resposta ao chamamento que foi iniciado, que foi publicado, aí você precisa comprovar que foi publicado, foi dada ampla divulgação e que vocês não tiveram resposta dos segmentos. Isso será avaliado ali pela comissão de validação do Estado, tá bom? Acho que tem só mais uma. Deixa eu ver. Para se candidatar a delegado de algum segmento, precisa ter documento que comprove sua ligação com esse segmento? Sim, de preferência sim, um documento da própria entidade ou... no caso, por exemplo, do Conselho Nacional, a gente tem a nossa portaria de designação, né, dos membros do Conselho. Se você tiver também, se você fizer parte de algum conselho que possa ser enquadrado como um dos segmentos, se você tiver esse ato que te designou para determinado conselho, ou se o próprio o presidente da entidade puder dar uma declaração dizendo que você compõe a entidade, é o ideal, tá bom? Então, não dá para só chegar lá e dizer que faz parte de um determinado segmento de uma entidade, você precisa comprovar também. Lembrando que para os movimentos populares não é exigido o CNPJ, tá bom? Do movimento, para fazer parte da comissão organizadora ou para participar da conferência em si, tá bom? Eu acho que é isso, Naomi. Conseguimos responder tudo. Maravilha. Precisamente. Eu acho que só tem mais uma informação que eu não coloquei, que não é, né, exatamente urgente, mas deixa eu voltar aqui a compartilhar minha tela rapidinho, porque acho que é uma coisa interessante de falar aqui para todo mundo, que é assim. Como a Redos é um lugar em que a gente pode dar visibilidade e transparência de tudo que acontece, se vocês quiserem, vocês podem publicar uma notícia do que está acontecendo, né, nas conferências de vocês. Como que faz isso? Dentro da própria página ali da sua conferência, você vem em configurações, notícias, e aí você pode clicar no botão criar nova postagem, coloca o título da postagem, uma imagem de capa que você queira, né, para dar um aspecto mais visual para a sua notícia, e você coloca ali o conteúdo da sua postagem. Se você quiser, você dá um enter para ir para a próxima linha, você pode selecionar um trecho ali da sua notícia, se você quiser, né, e vir aqui, ó, nesse ícone de link, para colocar um link clicável que você queira, por exemplo. E aí, quando você faz isso e salva, clica aqui, né, em salvar e publicar, essa notícia, ela vai direto ali para a página de notícias da plataforma. Então, ela vem aqui, ó, para essa página de notícias, que vai ficar ali visível para todo mundo. É que nesse caso, pessoal, eu estou num ambiente de testes, né? Porque eu não quero mexer, alterar ali a conferência de ninguém, mas se eu for para a página de notícias da própria Redos, eu vou compartilhar aqui minha outra tela para vocês verem, que é bem interessante para vocês darem essa visibilidade e transparência, né, para a notícia de vocês. Então,
Quando eu estou na página inicial da plataforma, é essa carinha, mas quando eu venho aqui para a página de notícias, é isso, ó. Por exemplo, essa iniciativa já postou ali, Fortalece São Gonçalo, o Observatório da Biblioteca fez uma postagem, projeto de desenvolvimento urbano integrado, o Instituto Corrida Amiga também, mas aí a gente consegue ver, ó, até o Rio Grande do Norte já postou ali uma notícia sobre a sua Conferência das Cidades, o Ceará também, ó, Conferência Estadual das Cidades, o Rio de Janeiro, então é bem interessante que a gente consegue ver, ó, Chopinzinho também, então realmente é uma vitrine pública para todo mundo né, ver o que está acontecendo na sua conferência, para você dar essa transparência, essa visibilidade, e quanto mais, né, se vocês quiserem, por exemplo, colocar um link clicável para as pessoas saberem, ó, por exemplo, nesse caso, cantar, né, colocou aqui um link clicável para ir para o Instagram, né, do município. Então, é bem interessante que vocês podem colocar links clicáveis, colocar foto, e fica tudo bem acessível para todo mundo, tá bom? Fora isso, Instagram, se vocês quiserem seguir a Redos no Instagram também, é redos.br, e por lá a gente posta várias novidades, inclusive esse webinário que a gente está aqui agora, a gente também postou por lá, então, para vocês ficarem por dentro do que acontece na Redos também. Além disso, Naomi, se vocês também quiserem que a gente aqui no Ministério divulgue a conferência do município que foi realizado, vocês podem enviar para o ponto focal de vocês do estado, a gente tem um grupo ali com todos os pontos focais, e tudo que eles enviam a gente divulga aqui na nossa comunicação social também. Toda semana, dependendo do número de conferências que aconteçam, ou toda semana ou a cada 15 dias, a gente solta uma notícia de giro, né, pelas conferências, onde a realização das conferências municipais são colocadas em uma notícia na página do Ministério das Cidades. Então, tem essa possibilidade também, que a gente pode ajudar a divulgar. É muito importante a gente receber essas notícias, porque a gente entende que isso é um movimento de mobilização também para outros municípios realizarem as conferências deles. Então, se vocês quiserem, podem enviar para o ponto focal ou para o nosso e-mail, que a gente divulga aqui para a nossa Ascom, e sai uma matéria bonitinha, a gente entra em contato para pegar mais informações e divulga por aqui também. Para quem está chegando agora, esse vídeo vai ficar gravado, né, no canal do YouTube do Ministério, então vai estar tudo bonitinho ali. Mas a gente também tem um passo a passo bem legal, né, Naomi, que já está lá dentro da plataforma. Se você puder compartilhar onde ele está, Naomi, eu coloco o link aqui no chat. Quando vocês entram, deixa eu apresentar minha tela de novo. Quando vocês entram aqui, né, chegou minha tela? Pronto. Quando vocês entram, né, na página da 6ª Conferência Nacional das Cidades dentro de biblioteca, tem 2 materiais bem interessantes para vocês, tá bom? Então, um desses materiais é o manual de uso da plataforma, que é um guia PDF, basicamente, né, que eu já mostrei aqui para vocês, mas é um guia PDF com todos os passo a passo, tudo que eu mostrei hoje aqui nesse webinário, tá bom? E um outro lugar legal é esses vídeos de suporte, tá vendo? Então, esses vídeos de suporte, eles vão... acho que ele saiu daqui, deixa eu ver onde é que ele tá. Aqui, ó, vídeos de apoio à utilização da plataforma, né? São todos os vídeos mostrando todos esses passo a passo que a gente mostrou hoje aqui para vocês. Lembrando que tem alguns passo a passo aqui que é só para estados, né? Porque é gestão de município e tudo mais. Mas se vocês seguirem tanto esse guia PDF quanto os vídeos, daí você vê, né? A gente fez até opções para quem é mais visual, para quem é mais da leitura, para vocês não terem dúvidas na plataforma. Mas se mesmo assim ficarem em dúvida, entra com a gente consegue apoiá-los aí no que for preciso, tá bom? A plataforma, às vezes, passa também por alguns períodos de instabilidade e, às vezes, não consegue inserir alguma informação. Pode entrar em contato com a gente também para saber o que está acontecendo, que a gente responde o mais rápido possível. Bom, pessoal, esse foi o nosso webinário do mês de maio. A gente tinha mais um programado agora para o final de maio, mas... como a gente vai ter uma reunião ordinária do Conselho no mesmo período, a gente optou por deixar ele para junho. Então,
Então, nós vamos ter 2 que vão acontecer em junho, a gente ainda vai divulgar as datas direitinho, fiquem ligados nas redes do Ministério, tanto no Instagram, quanto no LinkedIn, no próprio site do Ministério, na própria plataforma Redes, que a gente divulga tudo por lá. Mas a gente está com a expectativa de fazer mais um próximo webinário falando um pouquinho sobre os temas transversais, e aí especificamente sobre diretrizes de inclusão e de participação e diversidade, onde a gente vai falar um pouquinho também sobre os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e como isso pode ser debatido no âmbito das conferências, tanto municipais quanto estaduais, e a gente vai fazer um também mais focado em adaptação a mudanças climáticas, e considerando também aí a COP, né, a COP 30, que vai acontecer em novembro, e é uma grande oportunidade, assim, para a gente debater grandes eventos climáticos, né, que têm acontecido aí ao longo dos anos. O mais recente que a gente tem é o registro aí do Rio Grande do Sul, em que vários municípios foram assolados pelas enchentes. Então, a gente está num período em que a gente não pode mais discutir a cidade sem falar de adaptação às mudanças climáticas. Esses são os 2 webinários que estão programados, as datas a gente ainda vai agendar, mas eles acontecem na primeira quinzena de junho, tá bom? Então, fiquem ligados aí nas redes, anotem de novo aí a gente tem um WhatsApp e um e-mail específico para o Conselho, vocês encontram lá na página do Conselho no Ministério das Cidades, tá bom? Se tiverem mais dúvidas, podem encaminhar para a gente, tanto via e-mail, quanto via WhatsApp, quanto via Fala BR. A gente responde, geralmente é rapidinho, mas como a equipe também é reduzida, né, Naomi? Às vezes demora um pouquinho, mas ninguém fica desassistido, tá bom? E fora isso, a gente tem todo o material que já está lá na Redes, que pode dar um suporte para vocês. Tem muita informação ali mastigadinha. Fica aí a dica também da Marcha dos Prefeitos, que vai acontecer na semana que vem, que a gente deve soltar também um material bem enxuto, né, um folderzinho com passo a passo para a realização das conferências municipais, que vai ajudar muito vocês, tá bom? Então, seguimos à disposição. Naomi, muito obrigada, contamos aí com teu apoio nos próximos passos. Agradeço demais aí, mais uma vez, em nome do ministro Jader, de todo o Ministério das Cidades, o apoio de vocês, e agradeço também aí o prestígio de todo mundo que pôde participar e pôde despendiar um pouquinho de atenção hoje no nosso webinário, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Fernanda. Estamos à disposição. Boa tarde. Obrigada, pessoal. Boa tarde.